Um fugitivo da Ilha do Mal chamado Liu Ming é o protagonista dessa história. Ele está fugindo de vários membros de diferentes guardas, mas nada nem ninguém é páreo para ele, pois Liu é uma pessoa com um poder brutal, capaz de eliminar a sangue frio qualquer membro de qualquer guarda que cruze seu caminho, quando ele se vê encurralado pelos oficiais do Ministério da Justiça. Isso nos revela que a razão pela qual Liu está sendo perseguido é porque seu pai cometeu traição contra seu povo anos atrás e por causa disso toda a sua família foi executada. O único sobrevivente foi o nosso protagonista, que agora precisa fugir dos oficiais para poder sobreviver. Isso desencadeia uma batalha intensa e épica entre ele e os oficiais. A oficial feminina captura o protagonista, mas ele usa suas habilidades para reduzir seus ossos e assim se livrar dela. Depois disso, ele toma uma bebida de cura e investe contra a oficial, e com muito esforço consegue derrotá-la. Mas isso foi apenas o começo da batalha, pois a morte da oficial despertou a fúria total do oficial masculino, que se aproxima em alta velocidade do nosso protagonista. O oficial persegue Liu até encurralá-lo em uma cachoeira e com um olhar o faz cair. Enquanto isso acontece, ele usa suas faixas para levar o oficial junto com ele. Os dois mergulham nas profundezas do rio, onde continuam lutando. O oficial leva vantagem até que Liu tira sua arma principal. Sem essa arma, o oficial não pode fazer nada, e combinado com o fato de que Liu está o sufocando por trás, o oficial acaba perdendo a vida. O protagonista para de respirar e seu corpo flutua à superfície. Horas depois, o corpo do nosso protagonista é encontrado por esses dois sujeitos, chamados Gusan e Guandar. Gusan tenta acabar com a vida de Liu, mas ao tentar, percebe que o rapaz possui uma proteção poderosa ao redor de todo o seu corpo. Isso surpreende os dois e eles decidem poupar Liu Ming, mas exigem algo em troca de salvá-lo. O rei, a batalha é o... Submissão. Miao Fangmingen. Seus conceitos sobre a pena evidente para o que foi tirado parte de uma das 5 seitas mais importantes do mundo. Gusan e Guandar acompanham Liu ao Vale da Conexão e se despedem desejando-lhe sorte. E antes de ir embora, eles lhe dão uma pílula cuja função é evitar que ele perca a conexão entre mente e coração. Depois disso, o protagonista entra na seita Fantasma Bárbaro, onde fica surpreso ao ver várias pessoas que também vieram tentar fazer parte da seita. E entre tantos participantes, destaca-se a presença de Lei Shen, um jovem capaz de controlar os raios, e Yu Sheng, um jovem cuja presença é imponente devido ao seu corpo gigantesco. E por último temos o misterioso Gao Xiong. Todos eles reconhecem nosso protagonista, além das outras pessoas que também estão observando ele. Tudo vira uma confusão. Diante disso, o discípulo externo da seita, chamado Fang Xiong, decide impor ordem e leva todos para a cerimônia de abertura espiritual. No caminho para a cerimônia, vários participantes começam a se sentir mal e caem no chão. Nosso protagonista se afasta e do alto vê espectros demoníacos atacando pessoas. Tanto ele quanto os 4 participantes relevantes do local começam a atacar os espectros. E enquanto isso acontece, o mestre Gui Hukuan observa tudo do seu conforto, impressionado com o poder desses 5 garotos, e chega a considerar que apenas um deles poderá ajudá-lo a alcançar seu objetivo. Diti? Da seita da abertura espiritual se encontram na cerimônia de abertura espiritual, se encontram entre os participantes. Os participantes da seita da abertura espiritual se encontram entre eles. A caminho da abertura espiritual. A cerimônia de abertura espiritual reúne vários participantes da abertura espiritual no caminho. Podemos dizer que partes da seita da abertura espiritual se encontram durante o caminho da cerimônia. Desde o início, o sujeito tinha segundas intenções e por isso o envenenou. Tocando seu ombro, o sujeito cai no chão e é pego pela própria armadilha. Enquanto isso, o protagonista segue para a cerimônia. Ao chegar, Fang Xiong pede a todos que escolham um lugar mais confortável para eles. Antes de iniciar o ritual, nosso protagonista se distrai brevemente com a presença de uma bela garota, cujo nome é Dialan. Depois disso, o ritual de abertura começa, e vemos que todos sofrem com fortes dores musculares devido às pesadas correntes de água que passam por seus corpos.
Só o Prota e alguns outros suportam essas dores, e enquanto se esforçam para se manter firmes, são observados pelo líder da seita, chamado Huang Shi, que está cercado por vários mestres importantes da divisão. Os mestres discutem sobre os participantes do ritual de abertura espiritual. E então aparece o mestre para informar aos outros mestres que ele precisa deles. Pelo menos um participante que obtenha a abertura espiritual. Para revitalizar sua divisão dos fetos, Guihuan considera o Prota como candidato para sua divisão, mas ao ver que o garoto está usando uma técnica pouco ortodoxa para aberturar a abertura espiritual, decide recuar. Depois Guihuan passa a considerar o jovem Lei Sheng, que controla o raio. Mas infelizmente não há discussão, pois seu tio o recruta para a seita. O mestre cercado por mestres pela seita, o mestre por mestres. Como que ele manipula, né? Será que ressuscitando o mestre? Domínio. Sem o... Considerando que o líder da seita é pão duro e tirou isso de Gao Shun sem deixá-lo defender sua honra. Após o ritual de abertura espiritual, todos os participantes ficaram exaustos. Enquanto alguns não conseguiram a abertura espiritual, outros, como nosso protagonista, conseguiram com esforço. Depois disso, todos com abertura espiritual são separados conforme a divisão a que pertencerão. O protagonista e 2 discípulos são levados ao pavilhão de escrituras, mas ao atravessarem o portal, sentem tontura e os discípulos desmaiam. Nosso protagonista consegue resistir e se pergunta, por que razão seus companheiros estão no chão? E é aqui que conhecemos o tio Huan, que se encarrega de explicar ao protagonista que o desmaio é algo comum entre os discípulos recém-iniciados que entram pela primeira vez em sua formação. Huan não tem piedade, o que faz o protagonista duvidar de suas intenções. Huan entrega ao rapaz 3 pergaminhos de feitiços básicos para começar a praticar e, além disso, lhe dá um artefato com o qual poderá medir seu nível espiritual. Apesar de ter só 3 meridianos espirituais, nosso protagonista impressiona Huan com seu grande poder. É por isso mesmo que ele decide dar a ele um pergaminho especial. O pergaminho da arte do osso negro, um feitiço muito poderoso, que Prota recebe com muita satisfação. E naquela noite ele se prepara para praticar e ficar mais forte, assim compensando sua falta de meridianos espirituais. Após 6 meses intensos de treinamento, nosso Prota, junto com seus companheiros da divisão, são levados ao campo de batalha, onde deverão demonstrar seu poder espiritual. Na presença do mestre Huan, além dele, outros 2 mestres presentes na batalha são Daogu e Suti. Ele mostra aos presentes as recompensas que podem ganhar se cumprirem a missão, mesmo que sejam inimigos. O primeiro confronto é entre nosso protagonista e sua equipe contra o discípulo pessoal do mestre, que não é nada mais nada menos que Yojeng, o imponente durante a batalha. E o Shinfer e os aliados do protagonista, que percebe a situação. O cara não só trapaceia, como também parece usar uma técnica de luta diferente da que todos os discípulos da seita fantasma usam. Por sua vez, Yukun percebe em nosso protagonista uma aura muito diferente da que o segundo jovem mestre deveria ter. E é por isso que ele decide dar a vitória para ele, mas não sem antes decidir encontrar informações sobre a verdadeira identidade do protagonista. Depois disso, o mestre Hukuan informa ao protagonista e ao seu grupo que agora eles devem enfrentar o poderoso Xiaofeng, um discípulo que possui 6 meridianos espirituais. Desta vez, os companheiros do nosso protagonista decidem desistir, então ele enfrentará Xiaofeng sozinho. Xiaofeng acha que não é justo lutar contra uma única pessoa e por isso decide enfrentá-lo usando apenas uma mão. No meio da batalha, Xiaofeng percebe o grande poder do nosso protagonista, então ele se vê forçado a usar as 2 mãos contra o nosso rapaz. Ele lembra que seu grande poder não deve ser muito óbvio para os presentes e por isso decide se deixar ferir um pouco. Xiaofeng, o protagonista, garante sua vitória. Ao final do combate, os 3 melhores discípulos recebem sua recompensa por parte dos mestres da divisão. A mestra Zondaogu ficou muito impressionada com as habilidades do nosso protagonista, que não só se dispôs a curar seus ferimentos, como também lhe deu um presente precioso de sua parte, um escudo de 3 estrelas, com o qual ele poderá avançar em seu treinamento espiritual. Nosso garoto agradece à mestra por esse grande gesto, e à distância o imponente Xiaofeng observa o protagonista com muita atenção, pois ainda duvida se ele é realmente o segundo jovem mestre. Depois ocorre outro confronto entre 2 discípulos de outra divisão durante a luta.
O protagonista se impressiona com o poder de um deles, que invocou o demônio do osso branco para lutar por ele. O garoto ficou tão impressionado com o poder e resistência do demônio do osso branco que decidiu invocá-lo sozinho. Sem poder espiritual suficiente, o protagonista invocou o demônio pagando com uma pedra espiritual. Uma vez pago o preço, a criatura aparece e ataca com toda a fúria o protagonista. Ele se defende para não ser derrotado pelo monstro e acaba se tornando um monstro também. Com esse artefato, o protagonista consegue se defender e contra-atacar, derrotando o demônio de ossos. Com isso, nosso garoto percebe que o escudo de 3 estrelas é uma relíquia poderosa. Então ele decide aprimorar seu poder para transformá-lo no artefato perfeito. Mas antes de começar a trabalhar, ele decide tomar um banho, já que percebeu que estava fedendo depois do chuveiro. O protagonista se surpreende ao notar uma mulher ao lado. Ele pergunta o nome dela e ela responde que se chama Mu Shang-yun e revela ser sua esposa. O protagonista fica assustado, então a garota esclarece que está destinada a se casar com ele devido a um pacto feito com sua família décadas atrás. Nosso protagonista fica acanhado e começa a agir com timidez, o que surpreende a garota, já que ela ouviu rumores de que ele não era um rapaz tímido. Deixando esse drama de lado, o rapaz esclarece para a garota que ele não tem tempo para namoradas, pois para sua sorte. Ela tem conhecimento sobre esse feitiço, então o leva ao mercado cinza, onde encontrarão almas Yin, que são a parte essencial para invocar o feitiço que ele precisa. Assim que os dois chegam ao mercado cinza, nosso protagonista é persuadido pelos vendedores de várias barracas de artefatos. E embora ele fique tentado em mais de uma ocasião, Mu Shang-yun o faz colocar os pés no chão. Após uma longa caminhada e depois de se livrarem de alguns vendedores trapaceiros, os dois chegam ao Salão dos 10.000 Tesouros. O protagonista pergunta sobre as almas Yin e o vendedor responde que há 3 tipos: baixo, médio e alto. Cada nível de alma tem seu preço. E como por enquanto nosso rapaz só tem 3 pedrinhas espirituais, ele compra a garrafa de almas Yin mais barata. O protagonista se despede da garota, e antes de ir embora, ela aconselha que da próxima vez ele consiga as almas do Lago da Seita, pois essas não vão custar nenhuma pedrinha. Mas o rapaz lembra a ela que só quem tem pontos de contribuição pode fazer isso. E é diante disso que Mu Shang-yun sugere que ele participe da próxima missão da seita, para assim ganhar pontos de contribuição. O rapaz aceita e logo se retira. Logo após, Yu Shen aparece das sombras e pergunta a Mu Shang-yun se ela percebeu algo estranho em nosso protagonista após interagir com ele. Ela responde que não, pois para ela ele foi totalmente autêntico. Na verdade, ela ainda ressalta que o único estranho ali é ele. Diante disso, Yu Shen se enfurece e decide descobrir a verdadeira identidade do protagonista a qualquer custo. Naquela tarde, Mu Shang-yun reúne o protagonista e os demais interessados em completar a missão e ganhar pontos de contribuição. Entre eles está o próprio Yu Sheng. A missão consiste em coletar 25 frutos sangrentos em menos de 1 hora, evitando a todo custo ser atacado pelo enxame de borboletas nuvem negra. Por sorte, a equipe já elaborou o plano perfeito. 2 discípulos ficarão encarregados de distrair o enxame de borboletas, enquanto os outros seguem por rotas diferentes. Para coletar as 25 frutas sangrentas, nosso protagonista rapidamente consegue 24, mas antes da última, é encurralado por um enxame de borboletas. Então ele usa seu escudo de 3 estrelas, com o qual as distrai e depois lança uma bola de fogo para derrotá-las, antes que possam cantar vitória. O protagonista é capturado por Yu Sheng, que, como esperado, não tem boas intenções. O cara começa a fazer algumas perguntas para o protagonista sobre sua verdadeira identidade, mas antes que o garoto possa responder, de repente aparece uma besta demoníaca. Com o rival presente, Yu Shen foge satisfeito por deixar o protagonista para trás, esperando que ele seja devorado pela besta. Por parte do nosso garoto, ele consegue se libertar e não hesita em se defender da besta, mesmo recebendo vários golpes críticos da criatura. O protagonista não pensa em desistir, decidido a derrotar esse rival a qualquer custo. Mesmo com grande poder, o protagonista não conseguiu ferir a besta. Mas quando tudo parecia perdido, do céu começa a cair uma chuva de espadas. A responsável por essa chuva é uma mulher chamada Ye Tianmei. Ela leva o protagonista a um local seguro e depois usa todo o seu poder para derrotar a besta demoníaca. Ye Tianmei mostra ter mais poder que o protagonista, e os outros discípulos? Acontece que ela é uma discípula de alto nível.
O protagonista tenta falar com ela, mas ela não tem tempo, pois tem coisas mais importantes para fazer. Antes de partir, a garota sugere ao protagonista recolher os restos da besta como recompensa. Ao realizar o trabalho, ele encontra o coração da criatura, que emite uma aura demoníaca e uma energia que confunde profundamente o protagonista. Assim vemos que o rapaz se frustra por não conseguir detectar a energia demoníaca em seu corpo, mesmo tentando escaneá-la. Por causa disso, ele decide acreditar que tudo foi parte da sua imaginação, então toma as rédeas e volta para se reencontrar com seus companheiros. Esses últimos ficam surpresos ao vê-lo vivo. Chen não acredita que Liu sobreviveu, pois achava que a besta demoníaca o havia matado. Nesse momento, o rapaz explica que conseguiu sobreviver graças a uma misteriosa discípula de alto nível que veio ajudá-lo. E agora que conseguiu se encontrar com eles, ele vai lhes dar as frutas sangrentas que conseguiu coletar. Seus companheiros ficam contentes com isso, já que as frutas sangrentas de Liu servirão para completar a missão que lhes foi atribuída. Um dos discípulos demonstra empatia por Liu e o carrega usando sua prancha voadora, para que assim Liu possa recuperar as forças durante a viagem até a divisão. Shan Yun, por outro lado, se mostra indiferente diante de toda a situação e tem o pressentimento de que tudo o que aconteceu com Liu foi provocado intencionalmente por Shen. Por causa disso, ela lembra a ele que a seita não está à sua disposição, então pede para que ele pare de investigar a verdadeira identidade de Liu. Ela ainda destaca que ele não deve mexer com ele novamente ou terá que lidar com ela. Naquela noite, o protagonista recebe a recompensa pela missão das frutas sangrentas. Em seguida, Chen Yun pede para conversar em particular, pois tem algo importante a dizer. Ela revela que sabe sobre sua verdadeira identidade, algo que deixa nosso protagonista Shan Yun perplexo. Diferente de Shen, ela não quer prejudicar Liu, apenas deseja descobrir os segredos da família. Bai Liu diz que, apesar de ter a aparência de Bai Tiangue, não sabe nada sobre ele ou sua família. E diante disso, a garota diz que é só uma questão de tempo até que ele possa se aproximar da família Bai e descobrir todos os seus segredos. Chen Yun pede ao rapaz esse favor, que ele aceita prontamente. No dia seguinte, Liu começa a treinar para acelerar seu crescimento espiritual, mas ao não ver resultados, decide procurar entre suas coisas algo que o ajude a alcançar esse objetivo. Entre os segredos, o rapaz encontra vários pedaços de carne da besta demoníaca, que foi derrotada pela discípula de nível superior. Liu se lembra que um vendedor ambulante lhe disse que a carne das bestas acelera o crescimento espiritual e isso o anima a experimentar essa carne. Os efeitos não demoram a aparecer, o que impressiona o rapaz a tal ponto que ele se convence a comer a carne da besta demoníaca todos os dias. Apesar disso, ele acha que deve antes melhorar sua técnica da arte do osso escuro e pretende conversar com o mestre Huan. Liu entra em uma caverna para se infiltrar silenciosamente no pavilhão de escrituras onde está o mestre Huan. Este último é surpreendido pelo líder da seita, Fantasma Bárbaro, que veio para saber se Huan conseguiu aumentar seu nível espiritual. O líder da seita diz a Huan que ele deve se concentrar em avançar de nível, porque caso contrário, seus anos de vida serão reduzidos. Huan se assusta e conta ao líder que passou todo esse tempo aprendendo a técnica da arte do osso negro. Por parte do nosso protagonista, ele é encurralado por um esqueleto. Diante disso, o garoto usa sua técnica de respiração de tartaruga para evitar ser detectado pelo guarda, o que funciona perfeitamente. Depois, Liu segue até o pavilhão de escrituras, arromba uma porta e se surpreende com o que encontra. Ele encontra um caderno com as anotações que o mestre Huan fez sobre a técnica da arte do osso negro. Neste caderno, Liu se surpreende ao notar que nenhum discípulo de Huan dominou a técnica do osso negro. E é aqui que o protagonista percebe que Rohan estava usando as vidas de seus discípulos para tentar alcançar uma técnica que não tem futuro. Pouco depois de descobrir isso, Liu é atacado pelos guardas da caverna. Nessa batalha, os guardas conseguem quebrar o escudo de 3 estrelas de Liu, deixando-o sem defesas. Apesar disso, o rapaz consegue desviar dos ataques dos guardas, e usa sua inteligência para fazer com que os inimigos fiquem do seu lado, conseguindo que eles ataquem uns aos outros. Em seguida, Liu tenta escapar da caverna, mas então seu coração para, pois a energia demoníaca das feras começa a tomar conta dele. Embora o rapaz tente conter essa energia, tudo sai do controle e essa energia demoníaca dentro dele acaba explodindo. Liu perde a consciência e quando acorda se encontra no meio do nada. Ele tenta sair desse lugar estranho e mesmo usando seus poderes para quebrar as barreiras, nada parece surtir efeito. Sem opção, Liu pratica feitiços por dias, já que naquele lugar não sente fome, sono ou cansaço, o que ajuda a aumentar seu poder espiritual. Após meses de treino, Liu aperfeiçoa muitos feitiços, mas antes de seguir, é subitamente transportado ao presente.
O rapaz não entende bem o que aconteceu, mas ao usar seus feitiços vê que foram aperfeiçoados. O que significa que o que ele viveu durante sua estadia na sala desconhecida não foi uma ilusão, muito menos imaginação. Isso o faz investigar a energia demoníaca que carrega, já que tudo indica que ela teve relação com isso. Após a fuga do rapaz, Juan chega e se pergunta quem conseguiu entrar em sua caverna tão silenciosamente que ele não percebeu. No dia seguinte, Liu só pensa na energia demoníaca dentro de si. Como não obteve resposta satisfatória dos membros do Salão do Rejuvenescimento, decidiu deixar de dar importância ao assunto. O importante agora é ele focar em recuperar sua energia espiritual. Após meses de árduo treinamento, o rapaz consegue recuperar toda a sua energia graças ao seu esforço e à pílula de regressão. Ao perceber que essa pílula foi de grande ajuda, Liu decide sair em busca de missões para obter materiais que o ajudem a aumentar seu poder espiritual. No meio de sua busca, 3 discípulos se colocam em seu caminho e o atacam de surpresa, pois eles também estão atrás do mesmo objetivo que o nosso protagonista. Os 3 discípulos atacam Liu em harmonia, e embora eles sejam fortes, nosso garoto é ainda mais forte. Ele consegue derrotar primeiro o discípulo mais velho e depois o mais gordinho, deixando por último o discípulo mais experiente. Esse prende Liu com gelo, mas não considera que o garoto tem poderes de fogo e o fere à distância. O discípulo tenta escapar de Liu, mas ele o captura usando suas correntes espirituais, e em seguida lhe dá um golpe forte que o deixa fora de combate. Liu segue seu caminho e, mesmo achando algumas pedras espirituais, considera insuficiente para comprar artefatos úteis. Antes de continuar sua busca, ele é surpreendentemente interceptado por Tian Yun, que veio para conversar seriamente com ele. Encerramos aqui os capítulos 6 e 7 do Donghua, que sinceramente está muito divertido e estou aproveitando. Tem um nível de animação muito decente. Como sempre, espero que vocês possam aproveitar essas séries que são um pouco difíceis de encontrar, mas que estão valendo cada vez mais a pena. E a cada temporada são exibidas mais ao mesmo tempo, então temos conteúdo por um bom tempo. Se vocês gostaram do resumo e gostariam que eu continuasse com os próximos episódios daqui pra frente, deixem um comentário me dizendo o que acharam do vídeo. O que acharam do resumo ou da história que estamos abordando neste momento. Da minha parte é só isso, espero que vocês tenham gostado muito desse resumo, assim como eu gostei de fazê-lo. E enquanto aguardamos mais capítulos deste Donghua, deixo vocês com outra dessas histórias, que na verdade é muito boa e bastante desconhecida. Uma academia mágica, onde apenas 80% dos estudantes consegue se formar porque os outros acabam mortos ou com ferimentos. Ainda assim, é o dia de ingresso para o protagonista Oliver, um jovem confiante de que conseguirá se tornar poderoso. Por isso, esses truques com flores prevendo futuros ruins não o afetam. Neste ano, ele conhece várias pessoas, incluindo uma garota de estilo oriental que desperta seu interesse. Pois aqui todos chegam à cidade, onde temos um desfile de todo tipo de criaturas mágicas, embora para Kat, seres como Trolls sejam tratados como escravos. Chegando a uma discussão onde um de seus colegas decide enfeitiçar os pés da garota, fazendo-a ir diretamente contra a criatura. O protagonista e os outros tentam alcançá-la, mas ela vai rápido demais, e quando está prestes a ser devorada, é Nao quem aparece para defendê-la com um grito poderoso, enquanto Oliver as ajuda a escapar com o feitiço de vento no momento certo. Enquanto isso, Nao, com uma espada sem fio e um tom branco no cabelo, acerta um golpe tão forte na cabeça que faz a criatura desmaiar. Pois com todos a salvo, a academia cuida do resto enquanto investigam os responsáveis. Surge a temida diretora anunciando que terão 7 anos de preparação, mas 20% dos novos perderão a esperança de se formar. Às vezes porque morrem e outras porque sua mente não suporta o controle da magia, e acabam ou devorados por suas invocações ou matando outras estudantes. Algo conhecido é o preço a pagar por treinar sua magia. Então com isso, claro, eles passam para a celebração, onde tem muita comida, e onde o protagonista parece socializar com os jovens de antes, onde cada um se apresenta. Só vou citá-los quando forem relevantes. O protagonista é o novo colega de quarto do anão albino Pete. Enquanto isso, ele percebe que no primeiro dia, seu irmão já contratou uma empregada para protegê-lo caso precise. Algo que tanto faz para ele, mas que na verdade não é tão indiferente assim, é como a excêntrica. Nanau está tomando banho na fonte que fica em frente aos dormitórios dos homens. Por isso, com um pouco de raiva, ele se tranca com a garota para que ninguém possa ver, mas ele não consegue evitar reparar nas cicatrizes que ela tem pelo corpo. O problema é que essa garota fofa tenta esconder um estranho cheiro de sangue, mas não consegue.
Em seguida, todos aguardam ansiosos pela primeira aula, enquanto o protagonista ainda reflete sobre o que viu. Mesmo assim, eles vão com o instrutor para o que será uma aula de esgrima mágica, utilizando seus atames, que são basicamente armas, complemento da varinha para quando é preciso lutar corpo a corpo. Mas Pete, que é quem entende do assunto, acaba sendo zoado pelos puxa-sacos e por soltar informações que ninguém perguntou. Ainda assim, é fundamental que aprendam, mas primeiro, 2 alunos experientes deverão lutar como exemplo. Nanau quer participar imediatamente, enquanto um colega suspeito do incidente com Kat deseja desafiá-la. Isso é perigoso, pois o protagonista desconhece as intenções deles ou se querem humilhar a garota. Ele também se candidata à luta e, no fim, fica com o confronto. Só pela postura da garota já dá pra ver que ela já matou gente. Ainda assim, eles têm um selo que não permite que se machuquem, então pelo menos vão tentar dar o seu melhor, algo que a garota agradece. O que eles não esperavam é que a emoção começasse a aumentar a um ponto em que os dois querem se matar. Sem querer, eles destroem o selo, o instrutor impede e o protagonista é reprovado, arrependido do que ia fazer, jurando que nunca mais vão se enfrentar novamente. Então, aqui tem mais algumas aulas. Essa senhora explica para eles o quão importante é usar a magia com varinha para invocações. Por fim, na aula de biologia, eles focaram em criaturas e uso de magia. O bastante para um verme ter seu casulo sem exageros. Ou vão queimar viva a aberração criada. Os prodígios como o Prota ou a Loira avançam sem problemas, no entanto, como já vimos, para Kat e as criaturas são impensáveis. Ela demora, eles se preocupam para evitar problemas, mas ainda assim dá errado, e por teimosia ela é mordida. Prota Shuichi ajuda rápido, perde pontos, mas não liga. Ele a leva para cuidar das criaturas e mostra a importância de se preocupar com elas, já que ninguém as defenderá. Isso emociona a garota, enquanto o resto do grupo chega ali, mas à noite Pete deixa algo na sala. O Prota e Mitchell o acompanham, já que a escola parece estar situada sobre um labirinto que de vez em quando se conecta. Com tanta má sorte que isso acontece. E acabam perdidos, encontrando estudantes do 4º e 5º ano que não parecem muito amigáveis e têm magia bastante avançada. Felizmente, um Azucubo e um saqueador de tumbas não se entendem e disputam quem ficará com os novatos. Eles não podem fugir, e Nanaola decide se sacrificar para salvá-los. Felizmente, o presidente do conselho chega antes para controlar a recepção macabra aos novatos. O cara é tão poderoso que todos obedecem na hora. O principal é que Oliver deve confrontar Nanau, pois não é normal ela querer se sacrificar como se nada fosse. Ela acaba confessando que depois de ter vivido a guerra como sua família a ensinou a viver, ela ficou procurando um rival digno para enfrentar. Ao encontrar o Prota, ela sentiu a pureza de uma luta mortal, mas ao ser rejeitada, perdeu a vontade de seguir. Isso é curioso, porque a forma como ela se conecta com outra pessoa é a maneira dela de amar. E quando todos percebem isso, sabem que precisam moldar a garota para evitar que... É como eles têm. Alguém pergunta se há um tipo de esgrima em que magos usam espadas? Bem, o instrutor diz a eles que é algo complicado porque existem 6 espadachins entre os magos, dos quais não se sabe como se originam nem como recriar suas armas. Mas aqui eles são interrompidos pelo desatento de antes, que procura a briga com o protagonista. Oliver aceita com o plano de se deixar vencer, mas diz a sua amiga que o duelo termina empatado. Mas antes precisam lidar com Cat, que soube do assassinato do troll da caravana. Ao contrariar o professor, ela se torna ainda mais querida. Felizmente, todos aparecem para acalmar as coisas e salvar sua amiga, embora dê para perceber que esse cara está começando a pegar raiva deles. Eles recebem e aceitam o convite para o duelo. No entanto, naquela tarde, enquanto Cat começa a se apegar ao troll que quase arrancou seu rosto, os outros estudantes começam a zombar dela. Quando a situação passa para a agressão, o protagonista calmo se mete em problemas usando magia para dar uma surra neles e acaba na sala de castigo. Isso vai pesar contra eles no duelo, pois quase todos já o odeiam. Eles se preparam para o primeiro nível do labirinto, onde tudo é misterioso, até chegarem a um coliseu cheio de gente. Até mesmo um show de abertura onde feras são tratadas apenas como entretenimento. E esse é o tipo de duelo que Andrius quer. Vamos ver quem é capaz de matar mais feras? Ele grita para quem gosta desse tipo de show enquanto jogam garrafas nele. Não vai participar? Isso termina em discussão. Mas o que ninguém esperava era que houvesse uma criatura especial nas gaiolas, que sem pensar muito devora o responsável e começa sua própria matança. Um familiar divino começa a massacrar crianças, até nas arquibancadas.
O prota sabe que eles não têm chance, enquanto o convencido, agora a presa, quase é devorado e está apavorado. Se não fosse porque Nanau está no controle da sua luta, ela inicia o verdadeiro combate, já que os outros não podem ajudar porque têm seus próprios problemas. Quando a garota é esmagada, o protagonista usa magia a seu favor, mas ainda fica gravemente ferido. Rapidamente tenta se curar, enquanto Andrius não entende porque ele não sente medo, o prota deixa claro que sente sim, mas eles não sobrevivem fugindo. Isso faz o cara pensar e se sentir inútil. Enquanto isso, o prota cria uma distração para que a garota possa acertar o golpe de espada. Mas a criatura acaba se recuperando muito rápido, então o prota se sacrifica. É Andrius quem aparece com um feitiço que desequilibra a criatura. Agora Nanau decapita a ave intencionalmente. Os poucos sobreviventes permanecem em silêncio. Enquanto isso, Andrius, arrependido, reconhece que precisa aprender com os dois, embora também tenha seu valor. Enquanto isso, o protagonista recebe desculpas de sua protetora, que sabe que deve cuidar dele para um momento ainda desconhecido. Enquanto isso, na academia e depois de uma aula sobre viseiras de besta, o assédio a Cat parou. Enquanto isso, Nanau ganha respeito por seu uso da espada. As garotas sabem que Oliver foi igualmente importante e, por isso, à sua maneira, dão a recompensa para ele. O problema é que esse incidente, embora a academia não assuma a responsabilidade, foi intencionalmente causado por alguém. Então eles devem ter cuidado, chegando até a aula de alquimia, onde precisam lidar com substâncias tão perigosas que o protagonista. Com seu conhecimento, ele salva quase todos os colegas e chama a atenção do professor Grenville, que queria acabar com o tempo, mas agora o respeita pelo destaque. Ainda assim, o próprio Andrews o alerta para tomar cuidado com esse velho que costuma usar seus alunos. E ele ainda faz a garota que enfeitiçou as pernas da Cat pedir desculpas. Para ela, uma ativista pró-semi-humanos era desprezível e queria envergonhá-la, mas ela não teve nada a ver com o Troll enlouquecer. Oliver sabe que ela não está mentindo, assim como Cat, só se importa que o Troll goste dela. A ponto de já receber comida e de repente avisá-la para ter cuidado com a outra garota. Essa que esteve presente desde que o problema começou, no entanto já é tarde. O protagonista que ainda pensa sobre por que o Troll enlouqueceu percebe, graças a Nanau, que na verdade a criatura estava fugindo. Mas... fugindo do quê? Vão até Cathy, mas ela já sumiu. E o semi-humano, com a capacidade de falar, diz a eles que a levaram para o labirinto. Com pouco tempo, eles entram sozinhos e são raptados por Vera, colega de Cash na 4ª série, que aparentava ser amiga, mas é perversa. Especialista em biologia de semi-humanos, buscando criar criaturas inteligentes. Porém, os experimentos são cruéis, como quando ela abriu o cérebro do Troll para ver se ele falava. Mas a única que conseguiu foi Cat, e agora ela quer abri-la também. Ela possui habilidades poderosas da família, como o olho petrificador, por isso a luta será difícil. Só resta a ele se afastar, mas até sua magia é mais fraca. Nanau com a katana se destaca e se move bem, mas a maga usa truques e objetos em excesso. Mesmo assim, o protagonista é inteligente e não facilita. Enquanto isso, Nanau move sua katana sem perceber. Com uma leveza que desvia os ataques do inimigo, o adversário fica animado, além disso, usando um feitiço de fogo tão poderoso, mas que Oliver sabe como contra-atacar. Além disso, sem que ela percebesse, o protagonista já espalhou sua magia pelo local, dando uma surpresa com atalhos para Nanau, e enquanto ela está distraída, atacá-la evitando seu olho. O problema é que a garota escondia outra dessas maldições na mão, então tudo está perdido. De repente, Nanau se move tão rápido que é impossível acompanhá-la com os olhos e acaba cortando a própria mão. Isso é tão impressionante que pode ser uma nova espada, além das 6 já existentes. Como sempre, o presidente do conselho chega atrasado. Cat se recupera para protegê-los. Apesar da forte traição de quem considerava amiga, ela segue em frente. E isso ele respeita. O protagonista, no entanto, o professor Grenville não demora e diz que precisa do protagonista, levando-o até uma das áreas do labirinto. Ao afirmar que despreza pessoas sem talento, o protagonista poderia ao menos ser um ótimo vassalo. O normal seria brincar, mas Oliver revela suas verdadeiras intenções. Ele sabe que o velho queria que eliminassem o Troll e fornecia semi-humanos para experimentos. Mas acima de tudo, ele menciona uma data de 7 anos atrás e uma mulher. Isso realmente o alarma, porque ele sabe o que fez. O protagonista sente um desejo incontrolável de vingança. Porque naquele dia, há 7 anos, houve uma vítima desse professor, que não foi outra senão a própria mãe dele. Inicia-se um duelo de espadas que termina com Oliver sendo degolado. Ou pelo menos esse é um dos muitos destinos, já que claramente Grenville é mais poderoso. Porém, o protagonista possui uma habilidade poderosa, que permite escolher o melhor final entre todos os destinos.
aquele em que desvia da espada, mas tem o braço cortado e o mestre fica indefeso. Enquanto isso, o garoto promete fazê-lo sentir as 128 dores que sua mãe sofreu. A menos que ele diga as palavras que o garoto quer ouvir. Então, enquanto causa todas as dores possíveis. Em todas as partes do seu corpo, vemos uma cena de sua mãe, como estudante, fugindo de um monte de magos. O que só o enche ainda mais de raiva. E até que o cara não mencione o que é certo, que é o desejo dele de ser morto, o protagonista não para. Esta é uma vingança que ele não tem só com esse cara que acabou de destruir, mas também com a maioria dos professores que já conhecemos, mas acima de tudo, e pelo que sua mãe sofreu, a própria diretora da academia. Na verdade, a família dele sabe disso e o guarda-costas cuida para que ele acabe com todos. Por isso, depois deste primeiro ato, surge uma seita, que farão o que o protagonista pedir e assim poderão vingar sua família. 3 meses se passam já sabendo que esses professores são fachada e se reúnem para falar do desaparecimento de Granville. Provavelmente foi um professor ou prodígio que o matou, mas, embora menos provável, alguns suspeitam de estudantes também. Pois no dia seguinte as aulas continuam normalmente. É o momento da vassoura mágica, quando os estudantes vão para uma sala para serem escolhidos. Por essas criaturas, o Prota já tem a dele, mas é a Nanau quem encontra a mais rebelde de todas. Oliver percebe que era da mãe dele. No fim, todos conseguem a sua. Sem Granville, o novo professor de alquimia é o pai da loira, de quem Peach é muito fã. No entanto, o mago não parece estar bem. Durante a próxima aula, que é sobre desarmar objetos perigosos, eles travam por um instante e o protagonista o salva, mas mais tarde o confronta, já que ao apertá-lo sentiu que ele teve uma mudança repentina de sexo. O garoto não entende e o protagonista explica sobre os reverses, dizendo que é um caso raro. Inclusive é conhecido como um dom, onde a pessoa às vezes muda de gênero, o que permite ter dupla habilidade e mais capacidade de mana, dependendo, o que é confuso para o pequeno. O conselho escolar o auxilia, levando-o a uma reunião privada onde pessoas nessas condições podem se sentir livres. Por isso, ele aproveita o momento, enquanto alguém demonstra inveja do grupo do Prota. No dia seguinte, nos treinos de esgrima, o desconhecido Túlio desafia Peach A para um duelo em que é claramente superior. Ele diz que para ser mulher não está mal e isso o motiva a melhorar. No entanto, a ideia de Túlio é incrível, então enquanto Oliver lhe dá alguns bons conselhos, o cara parece dizer que com ele pode melhorar muito mais rápido. O protagonista intervém, mas Túlio acha que eles sempre querem atenção para si. Então por que não descobrir quem são os mais fortes da turma? Onde Nanau claramente já garantiu o primeiro lugar, mas mesmo assim é interessante para os outros. Eles entram em uma lista para se desafiarem a qualquer hora e lugar, ganhando ou perdendo medalhas. Quem tiver mais no fim vence. Na verdade, Nanau é desafiada logo de cara por uma especialista em usar magia, achando que teria vantagem à distância, mas como já vimos, Nanau é um prodígio. Só ao redirecionar a energia ela vence. Enquanto isso, Oliver e Pete seguem treinando, com bons resultados. Oliver é chamado para uma reunião familiar, onde está presente. Com a Tsukubo de antes, agora mais amigável, deprimida, ele a deixa e segue a reunião. No entanto, assim que sai do local, sente que Túlio está o seguindo. O cara parece odiá-lo, mas não é pessoal, só não quer que ele se destaque, por isso ocorre o duelo. Sem restrições para ferimentos. O duelo de espadas é épico. Ambos são ágeis, mas têm estilos diferentes. Um cara mais de rua contra a elegância da espada. No entanto, truques como o uso de algemas fazem com que o protagonista leve alguns golpes. O problema é que, quando fica sério, além de se concentrar muito mais, Oliver se torna um arrogante de estádio. Contar até os movimentos antes de vencer. O cara acaba dominado e mesmo que Túlio se libere, o protagonista não tem piedade, então ele realmente mostra que nem sempre é tão passivo. E ao rival não resta outra opção a não ser aceitar a derrota com respeito, entregando sua medalha. O problema é que não deixam ele descansar quando outro aluno decide desafiá-lo, e esse parece bastante agressivo e o vence. Peach ainda enfrenta dificuldades com seu novo corpo, mas também ganha vantagens ao armazenar mais mana. Só que ainda falta aperfeiçoar, como vemos nas lutas de esgrima. Enquanto Cat alimenta seu animal de estimação, recebe uma carta da antiga inimiga que, para se redimir, entrega o laboratório com os equipamentos. Algo duvidoso por estar localizado no primeiro nível do labirinto. No entanto, também pode ser muito útil para eles como esconderijo. Após enfrentar um caminho perigoso, encontrei estudantes estranhos e mercadores. Eles chegam a um lugar amplo onde fazem o que querem, formando oficialmente o Clube da Rosa. Ao unir suas espadas e finalizando com um jantar. No dia seguinte, Cat, com a ajuda de Vera, leva o Troll para seu novo lar.
a qual ainda não inspira confiança neles, mas como ela deu o workshop e passa os truques para sobreviver. No labirinto, eles se acalmam e decidem continuar explorando, prestes a chegar ao segundo nível, que claramente é mais perigoso. Aqui, a prima da loira, que a odeia, e seu cavaleiro propõem uma luta 2 contra 2, o que interessa aos protagonistas, mas acaba se unindo ao cara que derrotou Túlio, e ao que parece tem um sobrenome respeitado. O problema é que ele respeita a Nanau e a loira, mas o protagonista ele só chama de o fraco que está do lado. Isso ofende o time, mas o protagonista apenas aceita a proposta, sendo levados para o fundo do segundo nível, em uma espécie de floresta bem misteriosa. Aqui começa a luta. Oliver ataca o falador sem hesitar, mas ainda o considera um fracote. Enquanto isso, a loira enfrenta a família. Com seu estilo de combate, o protagonista ataca em movimento, sem surpreender o adversário. A técnica que ele usa para redirecionar o oponente é ignorada pelo velho, que a considera previsível. Ele fala muito sobre o protagonista usar a gravidade para ampliar sua força e arranhar o rosto do rival, tornando a luta interessante enquanto as garotas dominam suas oponentes. É a loira frustrada que pede permissão ao cavaleiro para usar seu poder. O cara se lembra de como ela o resgatou, e então ele deve a vida a ela. Invocando sua dolorosa versão de lobisomem, o cara se torna uma máquina muito agressiva, além de resistente. Eles lutam com tudo por motivos pessoais, e Nanau sabe. O melhor é oferecer uma boa luta. Enquanto isso, o protagonista continua sendo desprezado, mas apenas com palavras. Então, Oliver, tendo isso tão perto, sabe que essa é a fraqueza de um mago. Já o homem-lobo é superior no combate corpo a corpo. No entanto, depois de analisar a situação, Michelle lhe dá uma boa descarga. A garota acaba no chão, perde toda a sua agilidade, assim como o convencido, que não consegue controlar o protagonista de perto. E sem esperar, leva um chute e um ataque que o faz dormir. Stacy também perde e explicam que ela é irmã de sangue de Michelle, mas, por ter mãe diferente, nunca foi reconhecida como filha. Um drama, sinceramente desnecessário, e Nanau a acalma, dizendo que não importa, de agora em diante ela pode ser o que quiser ser. Enquanto isso, o outro cara derrotado começa a contar sua vida, basicamente nos mostrando como, desde pequeno e não importando o rival, ele não podia perder para manter o nome da família em alta. Agora, de forma traiçoeira, ele solta um clarão que acorda um enxame de vespas no teto. Ele pede que se rendam e esqueçam tudo, ou morram. Aqui, com reação rápida, conseguem se proteger, mas sabem que precisam enfrentar esse rival pouco corajoso. Então, a loira decide mostrar parte de seu poder oculto, assumindo sua aparência de elfa. E com isso, as vespas se reúnem em um só lugar, para que com grande impacto muitas morram e as restantes sejam atacadas pelos mais habilidosos. Nanado enfrenta o homem com a espada e é derrotado imediatamente, arrependendo-se do que fez. No fim, infelizmente, os protagonistas também o perdoam, mas uma besta desconhecida o captura. O problema é que o inimigo também leva a Peach junto. São quimeras que são fortes demais. Então, por enquanto, só resta fugir e contar para o Conselho, que também está com problemas por causa de mais desaparecidos. Tudo porque aparentemente a Sucubo Salvadori foi consumida pelo feitiço. Os mais poderosos devem resolver isso rapidamente. Enquanto os protagonistas se sentem impotentes diante do possível fim do amigo, Oliver busca ajuda, até de seu clã. Mas é complicado. Na verdade, já tem outros fazendo loucuras, como a loira que quer ir sozinha. Felizmente, Vera, que é do mesmo nível que a Sucubo, aparece para lhes dar uma opção. Ela vai dar um treinamento decente para que possam sobreviver enquanto ensina o lugar onde está a garota. Só se no final Cat virar sua parceira de pesquisa, o que seria justo não fosse ela tão maluca. Mesmo assim aceitam. Os fortes iniciam a preparação, os demais permanecem. À noite, eles entram no labirinto atrás de Peach, que acorda em uma cela nesse momento. Com todos os prisioneiros. Ele está bem, pois agora é uma mulher. E Salvadori só absorve o mana dos homens, que ela usa para alimentar seu útero. E assim nascem mais dessas aberrações chamadas quimeras, das quais o Conselho Estudantil está cuidando. Já no nível 2, mas são bem poderosas e numerosas, Vera, inclusive, usa uma dessas criaturas do primeiro nível, para explicar como devem observar o alvo. Descubra suas fraquezas e ataque sem parar de se mover, ou serão aniquilados. São muitas coisas para fazer. Ela faz parecer fácil. Mas para o protagonista, os três podem se dividir e cumprir as tarefas para eliminar essas criaturas. E mais, porque já estão prestes a entrar na floresta. Ainda assim, com a ajuda de Vera, avançam sem muitos problemas pelo lugar enquanto aprendem. A empregada do protagonista também facilita o caminho para eles. Até encontrarem o próximo túnel, onde um macaco gigante parece atacá-lo sem motivo.
É por causa das quimeras que ele está descontrolado. Curioso que Nanau peça com respeito para passarem. O macaco aceita e se acalma, mas logo perde a cabeça ao ver outra quimera na frente deles. Aqui, os protagonistas devem aplicar o que aprenderam com todos os truques expostos. Mesmo assim, a criatura os esmaga facilmente com sua força. Mas rapidamente percebem que há zonas específicas onde, apesar da regeneração, podem atacar novamente. Com um bom arsenal de feitiços, a criatura fica vulnerável. O protagonista, com tudo isso, ataca por baixo. E embora Mantis parecesse esperar por isso, ele foi ainda mais rápido do que ela. Surpreendendo Vera, eles enfrentam várias criaturas no caminho, e a Noite Maga. Ela se pergunta como um cara sem talento com espada ou magia se destaca tanto quanto Nanau ou a Loira. No entanto, são coisas que só o protagonista sabe e também não vai contar. Ao chegarem ao terceiro nível, o Convencido e Pete se levantam juntos. Ao ouvir o que ocorre, ele dá uma única saída. Algumas esferas que ele tinha consigo, uma explosiva, uma de fumaça e uma de socorro, confiando que eles possam escapar rápido antes que ele sangre até a morte. No entanto, aqui vemos algumas lembranças da Azuko. Quando jovem e como sempre, lhe ensinaram que seu corpo era apenas um recipiente para gerar filhos e nada mais. Ela não podia se apaixonar ou algo assim. O que é muito pouco, não justifica nada, mas nos faz entender. Como o corpo dela libera uma espécie de perfume que começa a excitar os homens. O protagonista, ao atingir o terceiro nível, sente tanta intensidade que precisa se afastar de Enanado. Ou vai ficar carnal. Mas é aqui que a viagem deve seguir de barco. É o momento em que Vera ensina o feitiço para andar sobre a água, que eles aprendem rapidamente. No entanto, depois de se impulsionarem com magia, acaba aparecendo na frente deles o Profanador de Tumbas, junto com seu familiar, o qual facilmente acabaria com eles, e ao que parece também não quer negociar. No entanto, Vera e Michelle percebem que podem chamar a atenção das quimeras. Além disso, elas sempre buscam o mais poderoso e deixam o problema para o outro, por isso se afastam por enquanto. Enquanto isso, o Conselho Estudantil relembra bons momentos com Suko. No primeiro ano, ao chegar, foi rejeitada por todos por seduzir homens para ter filhos de qualquer um. Claramente um assédio que não tinha justificativa. No entanto, Carlos, que era seu único conhecido, sempre a tratou bem. Inclusive a apresentou aos amigos, que eram tão estranhos quanto ela. Por meses, compartilharam o conselho estudantil, onde a garota se sentia à vontade como curandeira do grupo. A inveja era grande. Boatos de que ela enfeitiçou o presidente circulavam na academia e o bullying voltou. Já que se ela era fraca, a única forma de conseguir o cargo que tinha era por ser fácil, com todos. A garota chegou ao limite e decidiu provar quem era realmente a fraca. Pela primeira vez, ela criou uma besta que devorou quem a intimidava, mudando totalmente sua personalidade. Agora ela era uma súcubo, caçadora de homens, a ponto de ferir um membro do conselho, causando caos e afastando-a ainda mais. Daquele presidente por quem ela já estava se apaixonando até hoje, onde seu plano ainda continua justo, aqui ele se distrai e Pete usa os orbes para escapar, se esgueirar e, como pode, na superfície, tentar fazer com que alguém veja seu sinalizador. Felizmente, brilha tanto que elas teriam que ser muito tontas para não ver isso. Por isso todos se apressam, sendo Oliver e as garotas que o encontram, mas Salvadori também os encontra. Vera pede que os deixe ir, pois não vão atrapalhar seus planos. A garota inicia a invocação aqui, e enquanto faz isso, ninguém pode se aproximar. Ela atingiu o auge do poder, o estado desejado por todo mago. Uma zona que só segue quem a conjura. De onde conheço isso? A garota cumpriu o objetivo da família. Com esse útero gigante, gerando quimeras e do qual só podem escapar se anularem o feitiço ou matarem o conjurador. Por isso, iniciam o plano rapidamente, com uma zona protegida de onde Oliver e os outros devem proteger Vera e Michelle, que são as forças de ataque. No entanto, Vera tem algo mais, provocando a raiva de Lazuko ao mencionar como ela nunca mereceu ser uma aluna da academia. Muito menos imaginar ficar com alguém como o presidente, ainda mais sendo uma qualquer. Isso leva a bruxa a atacar impulsivamente, podendo derrotar vários inimigos. Mesmo assim, Milligan cai nas mãos dessa mulher, que a faz sofrer brutalmente e mostra que ela nada sabe. E é assim que vemos que, antes de iniciar o ritual, ela entregou os corpos dos prisioneiros que ainda estavam vivos ao seu presidente. Ainda assim, ele não perdoa o que ela fez, por isso a despreza, e isso ainda a afeta. Oliver aproveita para atacar e, apesar da dificuldade entre tantas criaturas, se esforça ao máximo. Desde que Nanau tem a chance de decapitar a garota, mas ele se arrepende ao vê-la chorar. É verdade que ela também não tem culpa, mas com quão louca ela ficou, alguém precisa fazer alguma coisa.
Por isso, enquanto o protagonista coloca sua garota em segurança, os outros estão dispostos a continuar lutando. O lugar começa a desmoronar um pouco enquanto aparecem seus antigos companheiros, principalmente Carlos, que pelo visto não era só seu amigo, mas também tinha um pacto tirado do nada. Se a garota perdesse o controle, eles mostram um pouco o quanto se amam fazendo cenas. Como amigos, o presidente sabe o que é melhor, por isso alguns vão chorar. Logo em seguida, eles fazem uma espécie de fusão, onde acabam sendo apagados. Um final bom demais para essa garota. Enquanto os outros veem o feitiço se desfazer e voltam para a academia, onde parece que ninguém tivesse morrido. Só dizem que as coisas são assim nessa academia perigosa. Mesmo assim, após alguns dias, ninguém liga para o que aconteceu. A mão de Vera fica por aí, voando. Enquanto isso, para o protagonista, continua em sua mente que agora, que todos os seus colegas, pelo menos os dele, estão bem. O alvo deles são os professores, que recebem todo o seu ódio, e logo perceberão isso. Assim encerramos a primeira temporada, e sinceramente não acho que vá continuar. Não teve muito apoio esse final? A ideia é boa, mas logo esquecem dos professores assassinos. Por esse tipo de enrolação no final, que não tem peso nem motivação. Primeira temporada mediana com animação decaindo. Por isso, este anime, algo que não fazia há tempos. Se é uma série que eu recomendo, assistam resumida porque vocês não vão perder muita coisa, embora os primeiros episódios tenham uma aura interessante. Mas, a menos que o mangá daqui pra frente seja incrível, não vale muito a pena. Espero que tenham gostado do resumo. Nos vemos no próximo vídeo. Como disse meu pai, vou embora.